Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta causa tão preciosa, a causa do Evangelho. Estamos vivendo os dias finais da história da igreja sobre a terra, o tempo do entardecer que tem vindo sobre a igreja, de acordo com Zacarias, de acordo com o livro de Malaquias, de acordo com Daniel, que viu esses dias, viu a pedra cortada sem mãos, batendo no pé da estátua. Ele viu o reino do anticristo e o engano que seria operado no tempo do fim para enganar as pessoas. Ele viu 2 Tessalonicenses, viu também Apocalipse, capítulo 10, viu as pragas caindo sobre a terra. Tudo isso está assinalado nesta preciosa Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus em forma de letra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Tudo que hoje temos de belo, toda a natureza, todo o ecossistema, tudo que foi criado, tudo isso passará, mas a palavra de Deus não passará. Por isso nós podemos colocar nossa fé sobre esse absoluto que é a palavra de Deus. Há duas coisas que Deus não pode fazer. A primeira é mentir. A segunda é deixar de ser Deus. Não tem como. Veja, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está desenvolvendo um projeto, um plano que Ele tinha em si mesmo desde antes da fundação do mundo. E tudo que Deus pensou e Deus expressou através dos apóstolos e dos profetas, Ele está cumprindo cabalmente. Todas as coisas estão seguindo o projeto, o plano de Deus. Por isso Ezequiel viu uma roda se movendo e viu uma roda dentro da roda. Então, muito embora os homens possam fazer planos, e desde a Torre de Babel, o homem segue fazendo seus projetos, e Deus disse que não haveria mais restrição para tudo quanto o homem intentasse fazer, mas em meio a tudo isso, há o plano de Deus que está sendo executado da maneira que Deus planejou e da forma como Ele profetizou. Por isso, eu vou repetir o que diz a Bíblia. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Tudo o que Deus planejou, tudo o que Ele profetizou, nenhuma palavra cairá por terra. Tudo terá que se cumprir. Por isso, o nosso absoluto é a verdade de sua palavra. Então, quando nós pensamos na vida eterna, nós sabemos que a vida eterna, veja, é crer na verdade da palavra. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, já passou da morte para a vida. E Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Então, fé na palavra, naquilo que Deus falou, é o que dá a nós a vida eterna. Então, Deus envia o profeta de Malaquias 4 para restaurar a fé original, de acordo com Joel capítulo 2. Veja, a verdadeira igreja está sendo restaurada à condição de fé original. Por isso, o grande benefício dessa mensagem foi trazer à luz a grande verdade que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que a fé pura na palavra de Deus nos dá a vida eterna, ou temos a vida eterna. Então Jesus disse que a nossa fé tinha que ser tão pura quanto um grão de mostarda. Se tiveres fé como um grão de mostarda. O segredo nessa parábola, ou nessa comparação, é que a semente de mostarda não se deixa hibridar, ela não aceita mistura em espécie alguma, de forma alguma. Veja, por isso, a fé pura na verdade da palavra. Então, Deus envia a mensagem de Malaquias 4 para tirar a igreja de todas as tradições, dos credos, dos dogmas, das interpretações. Jesus
até mesmo disse aos fariseus, veja, que eles estavam adorando a Deus em vão, porque tinham invalidado a palavra com as suas tradições. Então nós não podemos invalidar a palavra, acrescentar nada, não podemos mudar, não podemos interpretar, não podemos acrescentar nada. Temos falado em nossas últimas conversas sobre o fermento, que todo fermento tem que ser tirado. Agora temos uma escritura muito importante a respeito desse dia que nós estamos vivendo, e que isso é uma profecia para a verdadeira igreja, sobre a vinda de Jesus Cristo nesse tempo do fim, sobre a revelação do verdadeiro nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque tem surgido muitos falsos profetas, se dizendo a continuidade, se dizendo a palavra encarnada, se dizendo Cristo. Na verdade, eles são anticristo, não Cristo, mas anticristo, antipalavra, porque o verdadeiro nome de nosso Senhor Jesus Cristo está revelado nessa mensagem. Veja Apocalipse capítulo 19. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. Então o julgamento sobre a grande prostituta, a mãe das prostituições, Babilônia, toda essa confusão religiosa, tudo isso já está decretado. Então temos um absoluto aqui em sua segunda vinda. Jesus Cristo, ele mesmo se apresentando ao seu povo, de forma que o povo não seria enganado. Versículo 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo. Veja, o julgamento, vindo para estabelecer o juízo sobre a besta e sobre o falso profeta, sobre o anticristo. Veja, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para com ela ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus Cristo. Na mensagem do primeiro selo, revelando este grande mistério, esse novo nome que seria revelado nos trovões, disse o profeta. E a grande verdade é que esse nome é a palavra vindicada, a palavra manifestada, para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a grande revelação guardada para esta hora, de que Jesus Cristo, o Verbo, a palavra, estaria manifestada no tempo do fim, nos dias da vinda do Filho do Homem, para mostrar que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Por isso a verdadeira igreja, que tem recebido o ministério do Filho do Homem, que tem recebido a palavra manifestada, a palavra feita carne, é a única que não será enganada. Então, o profeta, no parágrafo 283 do primeiro selo a seguir, ele disse, e Jesus, seu nome na terra era Redentor. Jesus, quando esteve na terra, ele foi o Redentor, isso é verdade. Mas quando conquistou a morte e o inferno e os venceu, e subiu às alturas, ele recebeu um novo nome. É por isso que gritam da maneira que fazem e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Diz o profeta, está vendo? Note os mistérios. Ele vem cavalgando. Tem de haver algo para mudar esta igreja. Você sabe disso, tem de haver algo. Note, ninguém conhecia senão ele mesmo.
Agora note, ninguém conhecia, senão ele mesmo. Então veja, aqui está, parágrafo 289, mas Cristo tem um nome, qual é? A palavra de Deus. É esse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Está vendo? O cavaleiro não tem nome, mas Cristo é chamado a palavra de Deus. É isso que ele é. Ele assim é chamado. Agora, ele tem um nome que ninguém conhece, mas é chamado a palavra de Deus. 291. Cristo tem uma espada afiada. E observe, ele vem da sua... Veja, do céu, a palavra viva. Isto é, palavra de Deus revelada a seus servos. Como ele disse a Moisés, vai, fica lá e segura essa vara lá. Chama as moscas. E houve moscas. Certamente, tudo que ele dizia, ele fazia e acontecia. Sua palavra viva, Deus e a sua palavra são exatamente a mesma pessoa. Deus é a palavra. Então veja, esta grande revelação, aqui no tempo do fim, da palavra manifestada, da palavra feita carne, o verbo, de sua boca saiu uma espada aguda, uma espada afiada, e esta revelação do ministério do Filho do Homem, Deus encarnado, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, pois nesse nome, nessa palavra manifestada, está a vida. Na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, no parágrafo 214, ou 213 e 214, diz o seguinte, o mensageiro de Apocalipse 10:7, o anjo da sétima era, o anjo do sétimo selo, o anjo da sétima taça, o anjo de Apocalipse 18, o anjo parado no sol. Veja, o vaso de barro, dentro do qual estava a palavra. João quis adorá-lo, mas ele disse, não, eu sou um dos conservos teus, adora a Deus, adora Jesus Cristo, pois o Espírito de Jesus é o Espírito de profecia. O profeta é Deus manifestado. Aleluia! Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitastes. Quer a Escritura sobre isso? São João 5,43. Está vendo? Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitastes. Então o Pai pôs seu próprio nome, que é Jesus no Filho. E ele é o caminho, ele é a porta, ele é a casa, ele é onde Deus escolheu pôr seu nome. Deus não pôs seu nome em mim, disse William Branham. Ele não o pôs na igreja, ele não o pôs na metodista, batista, católica, mas ele o pôs em Cristo, o Emanuel, o ungido. Veja, 214, e o nome está na palavra, porque ele é a palavra. O que é ele então? A palavra interpretada. É a manifestação do nome de Deus. Não é de admirar, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus revelou-te isto, quem eu sou. E sobre esta pedra edificarei o meu lugar de adoração, e as portas do inferno não podem derrubá-la. Amém. Ó Igreja viva de Deus, permaneça em firme fundamento, em Jesus Cristo somente. Você pode entoar o cântico, porém se não está sobre Cristo a palavra, você está sobre areia, oscilante e vacilante, movediça. Mas sobre esta pedra, Cristo, a minha palavra. Por isso fica fácil identificar um falso profeta, um falso ungido, um anticristo. Porque se não é a palavra, se não é a profecia para este dia manifestada, é falso. Jesus, em sua descida, ele tem em sua boca uma espada afiada. Essa espada é a palavra. O novo nome, veja, revelado nos trovões, Cristo, a palavra revelada, a palavra manifestada. Irmão, que Deus te abençoe. Se ajudou, compartilhe com alguém. Deus te abençoe. Vamos trabalhar juntos. A obra está terminando. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.